Boa noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, que é o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. Bem, o tema de hoje é aquecimento global e efeito estufa. E aí falamos do futuro do mundo que vivemos. Isso porque a temperatura média no planeta tem subido ano a ano. E logo podemos atingir o nível mínimo, que é considerado seguro pelos cientistas. Tudo isso resultado da ação do próprio homem. Atitudes que só agravam o cenário de destruição provocado pelas mudanças climáticas. E para entender melhor o tema desta noite, convidamos para o programa de hoje Wilson Cabral, oceanólogo, mestrado em sensoriamento remoto. Realizou pesquisas de pós-doutorado em recursos hídricos na USP e mudanças climáticas e sustentabilidade na Austrália. Atua também como professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Boa noite, Wilson. Seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite a todos. É um prazer discutir esse tema tão importante. Também com a gente nesta noite, a Nádia Pontes. Ela é jornalista formada pela Unesp e mestre em Ciência Ambiental pela USP. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, viu? Boa noite, obrigada pelo convite e por dar espaço, para a gente falar sobre esse assunto. Um assunto de extrema importância, mudanças climáticas que afetam diretamente e comprometem, inclusive, a nossa sobrevivência no planeta. Então, eu começo perguntando para os dois, para a gente poder definir melhor, para quem entende, o Wilson começando, depois a Nádia, o que são as mudanças climáticas, afinal? Boa noite novamente, Wilson. Boa noite. Mudanças climáticas, o nome é bem característico, é mudança do clima, né? E mudança em que sentido? Nós tínhamos aí um padrão, né, que vinha se repetindo e com base nesse padrão, por exemplo, de chuvas, padrão de temperaturas e assim por diante, que tinha sazonalidade, ou seja, inverno, estações do ano, inverno, verão, outono, e elas variavam. Dentro desse padrão, elas variavam ao longo do ano, né? E esse padrão vinha se repetindo quase secularmente, né? Ou seja, todas as nossas atividades humanas, de alguma forma, são dependentes desse padrão. E quando a gente vai projetar alguma coisa para o futuro, a gente também olhava para esse padrão. Então, por exemplo, eu ia projetar uma hidrelétrica. Como é que eu pensava no regime de chuvas? Eu olhava para o passado, né, para esse padrão, e, em geral, no verão, aqui, por exemplo, no Sudeste, no verão chove mais, o ritmo de chuvas é mais ou menos tal, então, se eu fizer um reservatório, ela vai encher em tanto tempo e eu vou ter, por exemplo, um fluxo de água para gerar energia e assim por diante. Quando eu vou falar em cidades, né, então, eu olhava também para o padrão, e se eu vou fazer uma via larga numa cidade, né, uma nova rodovia e etc., eu tenho que pensar nas questões associadas a escoamento de água, por exemplo. Quando cai uma chuva muito forte, aquela estrada, aquelas vias servem de escoamento. E se eu não prever um sistema de drenagem muito eficiente, eu vou erodir essa rodovia, eu vou ter problemas. Então, o que eu fazia? Eu olhava para o passado e projetava para o futuro o que poderia acontecer e fazia todas as minhas construções e minha base olhando para esse passado, fazendo uma projeção para o futuro. O que está acontecendo é que esse padrão está mudando, tá? Por uma série de fatores, e o principal deles, o fator gerador de tudo isso, é o aquecimento global, né? Então, a Terra está aquecendo por uma questão de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, ela se comporta como uma estufa mesmo, né? Então, embora a atmosfera, a gente olhe para o céu e ache que isso tudo é um espaço livre, né? Nós temos, na verdade, algumas camadas, e essas camadas funcionam como uma espécie de retentor, né, de calor. Se eu emito muitos gases que funcionam como retentor de calor, eu aumento o efeito estufa. Aumentando o efeito estufa, aumento o aquecimento. Isso tem desdobramentos para toda a climática global. Nádia, então, isso afeta a mudança do padrão.
Entendi. Para a gente entender também, Nádia, para o pessoal de casa compreender melhor, porque quando a gente fala em termos científicos fica um pouco confuso, mas o Wilson foi bem claro na explicação dele de mudanças climáticas. Mas é quando, por exemplo, nós temos as estações do ano, que têm suas características próprias. É quando muda, né? Por exemplo, não chove durante o verão. Daí a pessoa fala assim, nossa, nem parece verão. Isso também é mudança climática? É a interferência do aquecimento global, do efeito estufa já no nosso planeta? Essa é uma pergunta bem interessante, porque as mudanças climáticas, elas não se medem nessa escala da estação do ano, né? É preciso muito estudo, como o Wilson falou, a gente precisa ter muitos dados do passado para entender que o nosso padrão está mudando. Então, para os cientistas poderem responder essa pergunta, eles precisam de muitos dados. Quanto costuma chover em janeiro? É o padrão de chuva que nós temos visto nos últimos 50 anos? Essa temperatura que a gente tem visto é a mesma temperatura média que tem se mantido nas últimas décadas? É preciso olhar para bastante tempo lá atrás para poder responder que o padrão está mudando, né? Porque a gente tem no nosso clima a variabilidade climática, que acontece em ciclos a cada 5 anos, 10 anos, né? O efeito do El Niño no clima é uma variabilidade, mas a mudança é a mudança no padrão, é um pouco mais longo. O que a gente pode dizer? Que a NASA mede muito, né? E que o Met Office também do Reino Unido também, que são instituições, né, do Reino Unido e dos Estados Unidos, que fazem essas medições, que a cada ano a temperatura bate recorde. O inverno está ficando mais quente, as noites estão ficando mais quentes, e isso são dados comprovados, né, com medições muito bem feitas, que seguem padrões. Então é muito difícil olhar para as estações, apenas para as estações num ano só, e tirar essa conclusão. É preciso bastante análise, por isso que é muito sério o que está acontecendo, né? Porque não são suposições, são dados científicos analisados por milhares de cientistas no mundo. Exatamente, são dados Não concretos. sei se eu respondi bem a sua Respondeu pergunta. muito bem, esclareceu bem, muito obrigado. Agora, essas são evidências também de que nós estamos enfrentando já esse grave problema do aquecimento global, do efeito estufa. Aliás, a gente ouve falar muito desses dois termos. Existe diferença entre eles, Nádia? Você diz do aquecimento global E e do efeito efeito estufa? estufa? O aquecimento global a gente pode dizer que é um efeito, né, do efeito estufa, porque o aquecimento global é o aumento da temperatura no planeta. E desde a década de 50 tem ficado cada vez mais evidente que a temperatura está aumentando num ritmo que é anormal para os fenômenos naturais, né, que a ciência conhece no planeta. Então, esse é o aquecimento global. A gente já tem o aumento de mais de 1 grau em todo o planeta desde a Revolução Industrial, né? E esse é um marco muito importante, a Revolução Industrial. Porque o que acontece na Revolução Industrial? Que a gente estudou lá na escola, né? Como isso muda todos os padrões de produção. Mas isso também muda como o homem consome energia. A gente queima o carvão, a gente queima o combustível fóssil para que as máquinas funcionem. Então, a gente joga para a atmosfera, começa a jogar para a atmosfera, né, nessa fase da Revolução Industrial, muito gás, muito dióxido de carbono, muito CO2, que é um gás super potente para o efeito estufa. E esse gás vai se acumulando na atmosfera e forma o cobertorzinho, né, que o Wilson falou, assim, que ele forma, o calor entra na Terra e ele tem dificuldade para sair, ele fica aprisionado porque esses gases do efeito estufa estão ali dificultando a saída desse gás. E esse gás faz com que a temperatura aqui aumente. Então, o acúmulo dos gases de efeito estufa na atmosfera gera o aquecimento global. Wilson, me complementa aí com ciência. Eu gostaria até de acrescentar, muito bom esse bate-papo, porque a gente vai entendendo melhor
E é justamente esse o nosso propósito aqui, esclarecer para o povo que acompanha o Aparecida Debate. É como se fosse, Wilson, uma panela de pressão, é isso? Eu diria que o efeito é mais para o lado, inicialmente, em termos de penetração de radiação ultravioleta do Sol. Então, o que acontece é que, imagina um carro, se a gente pegar um carro, fechar ele todinho, fechar os vidros e colocar embaixo do Sol, o que vai acontecer? Ele vai esquentar muito, ainda mais se for um carro de cor escura, vai esquentar muito, né? Esse é o efeito estufa. Os vidros funcionam como uma espécie de filtro seletivo, entra uma radiação, essa radiação esquenta o carro internamente, ao esquentar internamente ele gera calor. Só que esse calor ele é aprisionado por esses gases, no caso o vidro, né, do carro. E aí o carro vai esquentando, esquentando, esquentando. É exatamente o mesmo processo que acontece se a gente substituir o vidro pela essa camada de gases, né, que a gente chama de camadas de gases de efeito estufa. Né? Por uma questão de pressões diferenciadas dos gases, esses gases vão se acumulando em camadas na atmosfera. Tá? E aí, esta camada é que funciona como o vidro do carro, né, fazendo uma associação aí direta, e aí gera o efeito estufa. E tem uma questão de retroalimentação. O que é isso? À medida que eu vou aquecendo, eu também vou protagonizando ou fazendo com que alguns processos que também emitem gases de efeito estufa se acelerem. E com isso eu vou aumentando o processo, ou seja, eu vou criando uma espécie de efeito de realimentação positiva, vai aumentando, como se fosse um ciclo vicioso, né? E isso piora ainda mais as coisas. Né? Então, além das emissões propriamente ditas, eu tenho todo o efeito sinérgico dessas emissões. Tá? É como a gente diz, por exemplo, que pode acontecer, e os modelos estão tentando trabalhar com isso, quando a gente fala do degelo, né, das calotas polares, do degelo da Antártida e do Ártico. Né? Esse degelo vai colocar também em produção áreas que estavam inertes, em termos de geração de novos gases de efeito estufa. E isso vai acelerar também as emissões. Então, isso piora o problema. Se eu não lidar com esse problema de forma adequada, hoje, ele vai se acelerar e vai ser cada vez mais difícil pará-lo. Então, essa é a emergência climática que a gente vive. Wilson, aproveitando você, a Nádia falou agora há pouco que nós estamos aí com as temperaturas subindo em média 1 ou mais, né? Mais de 1 grau por ano. Isso é muito significativo, né? As pessoas podem até entender que isso é pouco, mas isso tem um impacto muito grande, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas. Dá para prever quanto essas temperaturas vão subir no futuro, Wilson? A Nádia vai estar cutucando ali, porque o dado não é bem esse, de 1 por ano, né? Mas fala aí, Nádia. É 1 grau desde a Revolução Industrial, não 1 por ano. Porque se fosse 1 por ano também, já não existiria a Terra, né? Exatamente. Mas quanto sobe por ano, por exemplo, para a gente ter uma medida certa aí? Wilson. Mas o que dá para... A Nádia foi muito clara. A gente não tem essa medida, quanto sobe por ano? Até porque é o seguinte, a gente vai continuar vivendo ciclos climáticos. Por exemplo, este ano, a gente tem batido recorde de temperatura ano a ano. Tá? A temperatura tem batido recorde. Por exemplo, este ano, o inverno do ano passado teve a maior temperatura de inverno de toda a série histórica. Tá? Agora, se a gente pegar o dado anual, é difícil. Às vezes você vai ter um ano mais frio do que o outro. Tá? Pode ser que esse ano seja mais frio que o ano passado. Tá? Nós quando a gente fala de mudança climática, a gente não pode pensar nessa variação só interanual, a gente tem que pensar numa série longa de dados. Então, o que a Nádia está comentando é que, na série longa, nós já tivemos um aumento médio de 1 grau na temperatura média do planeta. Tá? Veja bem, é difícil às vezes falar isso, por quê? Porque eu estou falando de temperatura média do planeta. O planeta tem milhões e milhões de hectares. Né? Então, tem lugares do planeta que podem estar com temperaturas menores do que no ano passado. E, no entanto, a média do planeta aumentou. Tá? Então, isso a gente vai perceber em várias situações. Então, tem um dos efeitos do aquecimento global
é o aumento de eventos extremos, né, climáticos. Por exemplo, tempestades muito fortes, há uma precipitação, uma queda de água muito grande, muito concentrada em curto espaço de tempo. Isso gera inundações catastróficas. Tá? Isso pode acontecer, por exemplo, a gente está falando em Brasil, pode acontecer em alguns lugares do Brasil, em outros não. Em outros eu posso estar vivendo ciclos, inclusive, de redução da precipitação. Tá? Redução abaixo da precipitação média anual. Então, há uma questão espacial, né? Os efeitos do aquecimento global, eles não são medidos dessa forma. Olha, nós vamos ter aumentos anuais de tantos graus de temperatura. Eu vou ter variações, e aí eu observo a média e comparo com a série histórica dessa média. É assim que eu vou dizendo, estamos mais quentes ou estamos mais frios. Tá? E comprovadamente o mundo está aquecendo, a Terra está sofrendo um aquecimento médio, ainda que eu não perceba isso em alguns lugares. Ok, eu vou deixar uma pergunta para os dois, a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco, né? E, de fato, né? 1 grau subindo durante todo esse tempo, as pessoas podem pensar, é muito pouco, mas é muito significativo sim para o impacto que isso causa para o nosso clima e a gente está vendo os efeitos agora. Eu vou deixar uma outra pergunta, de quem é a grande responsabilidade, afinal, pela emissão dos gases que provocam o efeito estufa? Tem culpado nessa história? Tem culpado nessa história toda, Nádia? Tá na hora, hein? Pois é, gente, infelizmente tem culpado e os culpados somos nós, né? Eu sei que é muito difícil pensar que como que nós, humanos, podemos alterar o clima na Terra, né? A Terra, a gente parece tão pequenininho, né, quando pensa no planeta, mas, como eu falei, a gente comentou anteriormente, a Revolução Industrial é um marco muito importante nessa discussão, porque quando a gente começa a desenterrar os nossos fósseis, né, que estão lá armazenados embaixo da terra há milhares de anos, né, são restos de vidas passadas, vegetal, enfim, estão armazenados e geraram o petróleo, o carvão, a gente começa a desenterrar isso e a queimar esse combustível. E esse gás, principalmente o dióxido de carbono, o CO2, fica retido na atmosfera por muitos e muitos anos, a gente começa a alterar o equilíbrio da nossa atmosfera, a gente começa a alterar o clima. E como é que a gente vem se comportando desde a Revolução Industrial? Queimando cada vez mais combustível fóssil para gerar energia nas termoelétricas, que aqui no Brasil a gente gera muita parte da nossa energia pelas usinas hidrelétricas, né, usando água, e também causa um impacto ambiental, mas isso é um outro assunto. Mas a gente também queima carvão. Quando falta água, o que o governo liga para gerar energia? As termoelétricas, que são movidas com carvão, à base de carvão. Os carros, né, que usam gasolina, diesel, que queimam combustível fóssil, e no Brasil, especialmente, a nossa principal fonte de emissão é a queima da nossa floresta amazônica, né? A derrubada da floresta e a queima da floresta, porque aquela floresta ali, para ela crescer daquela maneira, como a gente aprendeu nas aulas de biologia, ela consome o CO2, ela armazena o CO2 na estrutura dela, e aí quando a gente vai e corta essa floresta e derruba essa floresta, a gente libera tudo aquilo que está armazenado ali. Então, a nossa maneira de viver, de consumir, de se transportar, é o que gera esse drama que a gente vive, né? O aquecimento global, e a gente precisa de uma mudança assim, da nossa estrutura da sociedade drástica para que a gente não viva o caos que a ciência prevê, né, com os modelos matemáticos já há várias décadas. Wilson, eu quero aproveitar essa resposta da Nádia, porque não é de hoje que os países vêm tentando, pelo menos tentando,
fechar um acordo que possa estabilizar essa questão das mudanças climáticas com menos emissão de gases que provocam o efeito estufa. Eu vou lembrar agora, lá quando eu me formei jornalista, da Rio 92, sem escondendo um pouquinho a minha idade, né? Mas enfim, teve aquela primeira tentativa e tantas outras tentativas. Por que não dá certo? A economia acaba sendo mais importante do que a nossa sobrevivência, do que o meio ambiente? Bom, posso te responder da seguinte forma. Quando a gente entra numa crise econômica, né, quando o país está em crise, qual que é a resposta dos economistas de governo, né, em geral? Temos que aumentar o quê? Consumo. Né? Nós temos que aumentar o consumo. Como? Das formas mais diversas, e aí os economistas divergem. Né? Uns acham que deixa o mercado trabalhar, e sem regulação, o mínimo de regulação possível, e outros acham, não, vamos subsidiar essas mudanças, por exemplo, retirando impostos de determinada cadeia e mexendo nisso ou mexendo naquilo. Mas sempre, qual que é a ideia? Aumentar o PIB, crescimento, crescimento, crescimento. Então, com base nessa visão, a gente deixa de pensar em uma série de outras coisas. E aí, nós entramos aí num circuito em que fica dificílimo pensar em alguma mudança nessa matriz energética, nessa matriz de alimentação, nessa matriz de consumo e assim por diante. Tá? Você falou que em 92 a gente teve uma iniciativa, né, no sentido... Eu diria que começou antes, mas vamos lá, 92 é um marco histórico importante. O protocolo de Kyoto, de 97, alguns anos depois, é outro marco importante, e talvez a partir dali que as coisas começaram a ser pensadas, inclusive em termos de mudanças no padrão econômico, para tentar justamente quebrar essa inércia, vamos dizer assim. Mas até hoje a gente não conseguiu, né? Esse modelo econômico, economicista, ele é tão arraigado, né? e trazido lá desde a Revolução Industrial, consumo de massa, produção em quantidades e escala, que é dificílimo mexer com ele. Né? Eu diria que hoje, por exemplo, se a gente fala assim, olha, o Brasil é um dos maiores contribuidores mundiais para o aquecimento global. Hoje fala-se que o Brasil está em quinto, né, ou sexto, e maior parte das nossas emissões está ligada ao desmatamento. Aí você fala, então, o culpado nesse caso é a agropecuária, ou são os produtores que desmatam e assim por diante. Mas tem uma cadeia por trás deles. Quem que financia esse sistema? São os mesmos bancos que financiam todo o resto do sistema. Então, se a gente conseguisse cortar o financiamento de atividades assim, nós poderíamos começar a pensar em inverter o sentido. Né? Mas, para isso, a gente tem que sensibilizar esses setores, de alguma maneira. Né? Algumas ações já vêm sendo tomadas. Então, a Inglaterra, por exemplo, e a França já estão inserindo nos seus sistemas de regulação do setor financeiro salvaguardas para evitar que esse setor faça investimentos ou financie atividades que geram mais gases de efeito estufa. Agora, você falou que o Brasil está em quinto, né, Wilson? Quais são os maiores emissores de gases de efeito estufa, então? São as grandes potências? São Estados Unidos e China, né? E isso está ligado à questão de produção econômica, então não há dúvida. Tá? E também do uso dessa energia. Né? Por exemplo, quando os países do hemisfério norte utilizam muita energia para aquecimento de lares mesmo, são invernos rigorosos, etc. E hoje nós estamos vendo um processo de uso de energia também para resfriamento nos países do hemisfério sul. O Brasil, por exemplo, teve um crescimento, inclusive na curva de consumo energético, justamente pela inserção, pelo barateamento, na inserção dos aparelhos de ar-condicionado em grande escala no país. Né? Então, veja, a forma de consumo, como a sociedade lida com essa questão, é que está, né, e a Nádia tem razão, quer dizer, o culpado somos nós, em última instância. Né? Somos nós, a forma como nós resolvemos operar, trabalhar, se alimentar e viver. Os que têm opção, né, porque muitos o fazem sem opção qualquer.
Então, há culpados, sim, há atividades que poluem mais, atividades que trabalham, que geram mais gases de efeito estufa. Por trás dessas atividades tem todo um processo de financiamento, e por trás desse processo de financiamento tem o interesse da sociedade, se a gente pensar no consumo individual, enfim, na forma como a gente lida com as coisas. Ô Nádia, aí a gente também fala das grandes companhias, né? Grandes empresas que também são grandes poluidoras, né? Sim, sim. Antes, eu posso fazer um comentário sobre a Rio 92 que você mencionou? Por favor. A Rio 92 foi tão importante para essa discussão, para que se a gente entendesse a escala das mudanças climáticas e para organizar o cenário internacional, e ela aconteceu no Brasil, né? O Brasil sempre teve esse papel importante na discussão ambiental, ele sempre foi líder. E foi na Rio 92 que surgiram órgãos super importantes que trabalham até hoje para reverter as mudanças climáticas, né, para combater, para mitigar, como a gente fala na linguagem. Da Rio 92 saíram o IPCC, que é esse grande painel de cientistas que compila todo o conhecimento científico e a cada temporada, intervalos de anos, diz para a gente o que está acontecendo com o clima e diz para os políticos, né, para os presidentes, para os fazedores de política, o que é preciso ser feito. E também foi no IPCC que surgiu a UNFCCC, que é o painel da ONU para mudanças climáticas, onde acontecem esses acordos, como o Protocolo de Quioto, que o Wilson falou, e como o grande Acordo de Paris, negociado em 2015, um momento histórico em que os países voluntariamente disseram, ok, nós vamos lutar contra as mudanças climáticas, para isso a gente tem que reduzir as emissões de CO2. É esse o único caminho, na verdade. E para isso eu vou cortar as emissões fazendo isso. O Brasil também fez as suas promessas. E a gente começa em 2020, o ano passado, né? A gente já está em 2021, a pôr o Acordo de Paris para rodar. Então, o Acordo de Paris é a primeira grande tentativa que envolve países ricos em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, da China, da Índia, da África do Sul, nesse acordo voluntário, nesse esforço mundial voluntário, né? A gente está num caminho bom? Não. Aqui no Brasil a gente não está num caminho bom. As emissões estão aumentando, o desmatamento está aumentando e parece que a gente não vai conseguir cumprir a nossa parte no acordo. E as empresas têm, a indústria, os setores, eles têm um papel, assim, são eles também que tomam as grandes decisões, né? Os bancos, como o Wilson falou, onde eles vão investir? Muitos bancos ainda investem em indústrias de combustível fóssil, de petróleo. A gente tem que desinvestir, porque a gente sabe que essa é uma raiz do problema enorme, né? Como é que as empresas produzem? Grandes cadeias, a carne que a gente come, né, que a gente põe no prato, o boi é um grande emissor de metano, que é um gás muito mais potente que o CO2 na questão do efeito estufa. Ele fica menos tempo na atmosfera, mas ele armazena muito mais calor que o CO2. Então, quanto mais a gente desmata, mais boi a gente coloca, mais metano a gente libera, né? E o consumo de carne aumenta, a gente está contribuindo, sim, para as mudanças climáticas. Então, são opções que a gente também faz. A indústria do cimento, a indústria do petróleo na sua produção, né? Como é que a gente gera energia solar, como é que um país decide como vai se desenvolver. Então, é uma cadeia tão interligada, é tudo tão ligado, que a gente precisa repensar em muitas coisas, né? O que a gente, que é essa formiguinha nessa teia toda, o que você põe para dentro da sua casa? Eu lembro quando a gente se mudou para o apartamento que eu moro agora, eu precisei colocar piso, e aí eu perguntava para o moço do piso lá, de onde vem essa madeira? Isso era 2008. Ninguém sabia me responder de onde vinha a madeira, sabe? Eu queria saber se estava comprando uma madeira legal, uma madeira ilegal. Provavelmente era ilegal, porque e grande parte do que a gente repetir a pergunta ilegal, hoje? A gente tem que fazer essas perguntas na hora de consumir. Pois não, Wilson.
eu ouso dizer que se você repetir essa pergunta hoje, continuam sem saber. Tá? Então, eu atrasei um pouquinho hoje, inclusive de manhã, porque eu estava acompanhando uma obra que a gente está buscando uma certificação de sustentabilidade, e uma grande dificuldade é essa: a gente vai comprar o material, compra areia, né, madeira para fazer escoramento e etc. De onde vem essa madeira? Ah, eu compro de fulano. Mas de onde vem? Ele tem um certificado de origem? Ele tem um certificado de que não houve desmatamento para a produção dessa madeira? Ou a areia? Essa areia é legal? Ela tem um processo legal? A lavra é legal? Né? As condições ambientais foram cumpridas? E não se sabe. É impressionante. Inclusive, a construção civil é um setor extremamente demandante de recursos e é um setor intermediário nessa cadeia de aquecimento global. E é importantíssimo para essa... Né? Hoje, por exemplo, o reaquecimento parcial da economia brasileira está se dando pela construção civil. Né? E a gente nota que há falhas nesse processo muito grandes. E a gente está muito longe ainda de chegar ao mínimo de rastreamento para dizer se o que a gente está fazendo é ou não sustentável. Queria lembrar a questão do... 2015 foi um marco por conta do Acordo de Paris, e foi um marco também, quer dizer, o Acordo de Paris dizendo, a gente precisa reduzir, a gente precisa parar e a gente tem que assumir esse compromisso. Mas como fazê-lo? Né? E em 2015 também foi lançado o ODS, né? as metas de desenvolvimento sustentável do planeta. E elas dão um caminho. Né? Quer dizer, então, não é porque eu não sei o que fazer ou como fazer, a gente tem a receita de bolo. Então, lembrando, a meta 13, né, é a meta para ação contra a mudança do clima. Mas todas as outras perpassam ações de sustentabilidade que vão indiretamente também contribuir para a redução da questão da mudança climática. Agora eu faço uma pergunta para os dois, para a gente fechar esse segundo bloco, porque é aquele tal negócio, né? Eu vou dar um exemplo simples para que as pessoas possam entender. A gente ouve muito falar, aquele ato da gente jogar o lixo na rua, isso se volta para a gente depois, porque entope as bocas de lobo, com chuva forte, vem inundação, vem um alagamento. Como é que a gente pode também contribuir para que tudo isso aconteça e como é que esse aquecimento global nos afeta diretamente no nosso dia a dia? Nádia, pode começar. Olha, Eduardo, eu rodo bastante, né, como repórter, como correspondente de uma mídia alemã, eu rodo bastante pelo Brasil, em comunidades bem remotas, eu gosto muito desse trabalho. E eu digo para você que a gente vê os impactos das mudanças climáticas nas mínimas coisas e como elas afetam a vida de comunidades. Eu tive em dezembro passado numa comunidade isolada na Amazônia, que é a comunidade extrativista do Médio Juruá. Eles vivem de extrair sementes da floresta e são fornecedores para a indústria do cosmético, sabe? Eu fui até lá para conhecer a atividade deles, para mostrar como isso é feito, né? Como eles ajudam a preservar a floresta. E aí, esse ano, o ano que passou, eles estão lidando com uma seca no Rio Juruá que eles nunca viram. E isso afeta completamente a produção de semente, que eles coletam, que eles geram renda, eles sobrevivem disso. Então, esse ano de 2021, eles sabem que metade do que eles coletaram não vai existir, porque eles conhecem como a floresta funciona, tradicionalmente, né? É um conhecimento que vem dos pais, dos avós, que eles observam cada ciclo, só que esse conhecimento está se perdendo, porque os padrões estão mudando. Então, imagina, uma comunidade que vive isolada, em equilíbrio, lá no meio da floresta, sofrendo já o impacto, porque as sementes não vão ser produzidas como eles sempre esperaram, né? Mas, assim, aqui nas cidades, nós que vivemos nas cidades, com a alta da temperatura, o aumento dos eventos extremos, aquela chuva que cai de uma vez e danifica casas, né? Quantas notícias vocês deram aí esse ano já na TV Aparecida? Muitas, dos escorregamentos de terra, né? Dos deslizamentos. O que é isso? É
é o efeito também de uma chuva intensa que deveria cair sei lá, em um dia ou em um mês, ela cai tudo assim, em meia hora, naquele lugar, e o solo fica encharcado, escorrega a terra e as pessoas morrem e danifica estradas. O aumento do nível do mar, a gente tem um exemplo tão claro aqui pertinho da gente, em Caraguatatuba, né? Sempre ali naquele trechinho de Massaguaçu, todo ano quase tem uma ressaca que é mais forte que a anterior, que leva uma parte da estrada e danifica toda a infraestrutura. Então, são impactos, assim, sabe? Eu fiz há pouco tempo, uma história em Muzambinho, que é o grande, ali aquela região de Minas, grande produtora de café, que estava sofrendo com quedas, com a intermitência da safra, porque não chovia quando tinha que chover, quando sempre choveu. O que é isso? É também o impacto das mudanças climáticas, que mudam muda a circulação do ar, o padrão de chuva, as temperaturas aumentam. Então, o nosso agro, né, que é a menina dos olhos aí desse governo, sem as chuvas que caem no centro-oeste, que também são fruto, é uma influência da floresta amazônica, o que vai ser do agro sem chuva? Então, são impactos assim que vão desde a mínima escala até, sabe, pode danificar uma economia de um país assim inteiro. Como é que as mudanças climáticas afetam o nosso dia a dia e que às vezes as pessoas não percebem, né? Que se tratam do aquecimento global e do efeito estufa? Você fez um comentário, deu um exemplo, né, da pessoa que joga o lixo e que não percebe que aquela ação pode gerar um problema contra si mesma. Quando, por exemplo, ele entope, os lixos entopem os bueiros e a enchente vem, né? A inundação vem e afeta aquela... eu diria também que acontece algo bem parecido com essa questão da percepção das mudanças climáticas e dos impactos, né? Então, as pessoas ainda não são capazes de associar uma coisa à outra, associar o modo de consumo, associar todas as questões em cadeia, até porque a cadeia é muito complicada, tá? Então, as escolhas individuais aí são muito tênues, quando a liberdade para a sua escolha individual é muito tênue para você dizer que está ou não contribuindo para a mudança climática. Então, eu diria que mais do que a ação individual, sim, a gente precisa de ação individual, precisa de ganho de conscientização, de educação ambiental, mas isso tudo são coisas que levariam, por si só, um tempo muito longo para que tivesse algum efeito. Então, nesse caso específico, é importantíssima a ação e a iniciativa do Estado, tá? Do poder público. Como? Definindo metas de redução, definindo o que fazer, como a economia pode operar, inclusive regulação para o setor financeiro, tá? Então, a importância do Estado, do poder público, a gente fala, é muito comum, né, na política atual, se falar em redução do tamanho do Estado. O Estado não pode ser reduzido a ponto de perder a sua capacidade de protagonizar iniciativas como essa. Para dizer, precisamos ir para tal ponto e para isso a gente tem que reduzir emissões, a gente tem que ir nos setores-chave e trabalhar com medidas para que aqueles setores-chave se adaptem, né, diretas ou indiretas. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir mudar significativamente, como a gente precisa, a questão da alteração do clima. Por outro lado, e supondo a sua segunda pergunta foi, se não fizermos nada, o que pode acontecer, né? Eu diria o seguinte, se não fizermos nada, nós também vamos passar batido. A Terra está aí, a Terra é como Gaia. Nós seremos banidos dessa Terra, tá? Ou seja, as baratas vão tomar conta, tá? Ou seja, o que a gente está tentando fazer é nos autopreservar, não é preservar o planeta, né? Então, se nós não fizermos isso, nós simplesmente sucumbiremos. Agora, por exemplo, vamos fazer uma associação, a pandemia. A pandemia tem relação indireta e direta com a questão da degradação ambiental do planeta, né? Então, eu fico imaginando o seguinte, a gente está com uma pandemia e todos esses problemas associados com um vírus
que tem uma alta transmissividade e uma relativamente baixa letalidade. Tá? Ou seja, ele de 100 pessoas que pegam a Covid, tem uma parcela muito pequena que tem problemas muito sérios, tá? E que eventualmente chegam a morrer. Porém, ela tem uma alta transmissividade, ou seja, ela se transmite muito rapidamente. Por isso que ela ganhou uma escala pandêmica, né? Pandemia global. Imagina, né? Nós tivemos, a partir de um vírus também, do Ebola, uma espécie de surtos locais. Né? Imagina se o Ebola passasse a ser um vírus, né, que tivesse uma alta transmissividade, como o SARS-CoV, né, e a Covid-19. A nossa sociedade estava sucumbida em questão de alguns meses. Né? Então, a gente está muito próximo, a gente está brincando com fogo, a gente está muito próximo de uma extinção global do ser humano. Tá? Então, aqueles filmes que a gente via no passado, né, aqueles filmes icônicos que tinha aquelas cenas, né, uma comunidade só que sobreviveu a uma catástrofe, a uma epidemia, etc. Nós estamos muito próximos de viver isso. Muito próximo. E se nós não fizermos nada, nós vamos passar por esse planeta. Então, é preciso lidar com isso e é preciso que a gente trabalhe com essa questão, especialmente, vamos pensar agora na questão da adaptação. Suponha que a gente não faça nada e o clima vai mudar, está mudando, e aumente as tempestades, eventos extremos, aumente os períodos de seca crítica, quando acaba a água, né? E a gente precisa minimamente se adaptar a essas situações. Como? Lidando com questões de uso eficiente de água, de energia e assim por diante, mas também lidando com soluções que vão minimizar esses impactos. Por exemplo, aumento de temperatura nas grandes cidades. Isso pode gerar uma catástrofe climática. Né? Se a gente reduzir, por exemplo, a arborização urbana e as áreas verdes do entorno urbano, nós vamos contribuir para a piora dessa situação. Então, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que aumentar as áreas de arborização, a gente tem que aumentar as áreas verdes, tem que aumentar a reserva de infraestrutura verde para lidar com as consequências desse aquecimento global, por exemplo, nas cidades. Então, tem muitas coisas a fazer e os municípios, as municipalidades, os governantes não acordaram para isso. A população, de certa forma, também não acordou. Eu concordo inteiramente com você, Wilson. Até ia citar isso na próxima pergunta, encaminhando para a Nádia, se esses filmes que traçam esse cenário catastrófico provocado pelas mudanças climáticas são exagero ou não daquilo que a gente pode viver no futuro se nada for feito. Esse é um primeiro ponto que você acabou citando, mas ainda dá tempo, né, Nádia, de mudar. Mas aí precisa ter uma mobilização, como o Wilson disse, da própria população e dos nossos governantes, né? Sim, o que o Wilson falou sobre os governos, né, o que a gente precisa de políticas públicas para que toda a sociedade tenha esse incentivo para fazer escolhas mais sustentáveis, né? A gente precisa de política pública para diminuir a nossa poluição quando a gente escolhe o meio que a gente vai se transportar na cidade. A gente vai como? Vai com o nosso carro? Vai com o transporte público? Vai de bicicleta? Tem ciclovia? Tem transporte para todo mundo? Quem pode regular isso? Quem que pode criar condições para que isso aconteça? São os governos. Que energia a gente vai colocar na nossa casa? Pode ser energia solar? É mais caro? Tem um incentivo do governo? Então, a gente precisa muito das políticas públicas para que a gente mude. Mas precisa ser uma mudança rápida, uma mudança drástica, porque a ciência mostra que se o planeta aquecer mais que 1,5 grau, a gente entra num estado de mudanças, né, dos padrões do clima, da chuva, de elevação do nível do mar, que é muito perigoso para a nossa sobrevivência, que a vida fica muito mais difícil, que os mais pobres sofrem muito mais, né? Porque quem tem dinheiro vai sempre procurar um fornecimento de água que seja constante, vai morar num lugar que não seja tão afetado pelas chuvas, pelas enchentes. Mas e os países mais pobres, né?
e quem depende da natureza, e o pescador, e o extrativista, e as sociedades que estão mais perto do mar. Então, 1,5 grau acima disso já é muito perigoso. Só que a gente já subiu 1 grau, então a gente tem pouco tempo de manobra. O que a ciência mostra? Que a gente tem que reduzir drasticamente a nossa emissão de gás de efeito estufa e ainda usar a tecnologia, né? A ciência está estudando muito isso para capturar esses gases da atmosfera e armazenar, é algo super complexo. E também, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar para continuar vivendo. Né? No Nordeste brasileiro, que foi a minha área de pesquisa, a transposição do Rio São Francisco, que é a região mais vulnerável às mudanças climáticas no Brasil. Né? Que as chuvas estão ficando cada vez mais irregulares, a desertificação está aumentando. Vai ter condições de ter vida ali daqui a algumas décadas? Né, que a população mais pobre depende muito da agricultura de subsistência, né? Planta ali o feijão, a mandioca, o milho, para a própria subsistência, armazena a água da chuva, mas a chuva está cada vez mais escassa. Então, a gente tem que mudar muito e muito rápido e, ao mesmo tempo, se adaptar para continuar, né, para criar cidades mais resilientes, sociedades que aguentem o tranco, porque a conta está chegando muito mais rápido. Eu lembro que a primeira vez que eu falei como jornalista foi em 2008, a ciência previa mudanças, assim, um relatório do PCC na época, a partir de 2050, 2100, os eventos extremos, né, vão ficar cada vez mais comuns. Rapaz, a gente está vendo isso agora, a gente já começou a ver isso há alguns anos, então é muito assustador. Está na hora e já passou da hora de desacelerar esse processo. Agora eu pergunto para o Wilson, para você também logo depois, você citou, a tecnologia, ela pode ser uma aliada para frear esse processo, Wilson? Olha, certamente nós precisamos da tecnologia para isso, não tenha dúvida disso. Porém, dependendo do modo e da inserção da tecnologia, eu vou dar um exemplo. A questão da energia, né? Se a gente pensar em energia fóssil, energia com base em petróleo, etc., e pensar em alternativas, quais seriam alternativas interessantes? Agora, eu poderia, por exemplo, fazer, vamos protagonizar a energia solar, ou eventualmente alguém pensar, a energia nuclear pode ser uma resposta, né? Olha, se eu utilizar disso, da tecnologia, para mudar, simplesmente substituir a fonte de energia, mas continuar consumindo na mesma proporção que eu venho consumindo e aumentar, inclusive, esse consumo, isso não vai me levar a nada. Tá? E, por outro lado, pensando em escolhas mais locais, regionais, tá? Recentemente, uma cidade aqui do Vale investiu em veículos elétricos para uma frota, né, de guarda civil. E vendeu-se essa ideia como, estamos sendo sustentáveis, a gente está agora com energia elétrica, com carros movidos a baterias elétricas. Né? O problema é o seguinte, o lançamento, inclusive, da campanha foi em dezembro, quando as chuvas diminuíram e a gente passou a entrar na tarifa vermelha de maneira tarifária. Por quê? Porque diminuiu a chuva, aumentou a ligação das termoelétricas, que a Nádia comentou, e a energia que a gente está consumindo, que o carro elétrico vai consumir, é energia fóssil. Quer dizer, então essas escolhas não estão... Vamos lá, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de um Estado eficiente que determine e que gere, inclusive, incentivos ou desincentivos para lidar com essa questão. A tecnologia é uma aliada? Sim, mas depende de em que contexto ela é utilizada. Ela pode ser utilizada para um contexto mais do mesmo, né? E aí a gente vai se perder no processo e não vamos atingir o objetivo final. A gente está no finalzinho do Aparecida Debate, a gente poderia continuar falando muito sobre esse assunto, né? Porque diz respeito diretamente à nossa sobrevivência nesse planeta, e o Papa Francisco fala muito da casa comum, que todos nós temos uma parcela de responsabilidade e precisamos, como a gente faz na nossa casa, cuidar do nosso planeta também como se fosse a nossa casa, e de fato, né? Então a gente vai encerrando, mas antes eu gostaria
de deixar isso para todo mundo que está assistindo, acompanhou o nosso debate aqui pela TV Aparecida. A gente depende sim de políticas públicas, fica essa conclusão, ou seja, de todas as esferas de governo, a gente depende sim para que haja uma mudança rápida, mas também daqueles que estão em casa agora assistindo, do cidadão comum, com atitudes simples, eles também podem fazer a diferença. Para a gente concluir, Nádia. O meu sonho é que um dia a gente possa entender que nós somos o ambiente. A gente fala, né, o meio ambiente, como se nós não fôssemos parte disso. E nós somos também o meio ambiente. Sabe, assim, aquelas propagandas que falam, economize água, é bom para o meio ambiente? Não, é bom para nós, é bom para todos, é bom para a nossa sobrevivência, como o Wilson disse. Na verdade, com todas essas mudanças que estão acontecendo, quem está na ameaça mesmo, quem está sendo ameaçado é a nossa vida aqui da maneira que a gente conhece. Então, acho que a partir do momento que a gente entenda que nós somos o ambiente também, a mentalidade, mudando essa mentalidade, a gente começa a agir mais de acordo, né? com mais responsabilidade. Wilson, tem esperança ainda, né? Tem esperança, e você citou uma fonte muito grande de esperança, que se chama Papa Francisco. Eu diria, inclusive, que, pensando que a TV Aparecida tem um público predominantemente católico, mas atinge outras, leiam a encíclica papal. A encíclica papal é algo fantástico e que aponta exatamente o que a gente está discutindo aqui agora. Então, se a gente conseguisse, inclusive, que a comunidade católica, né, revertesse isso a partir dos ensinamentos da encíclica papal, eu diria que a gente andou quase 80% do caminho. Fica esse convite para todo mundo, então. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre aquecimento global e efeito estufa, as mudanças climáticas e o futuro do mundo que vivemos. Como a ação do homem é decisiva para a proteção do meio ambiente e a sobrevivência do nosso planeta. Nós contamos com a participação pela internet do Wilson Cabral, oceanólogo, mestrado em sensoriamento remoto, realizou pesquisas de pós-doutorado em recursos hídricos na USP e mudanças climáticas e sustentabilidade na Austrália. Atua também como professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Nosso muito obrigado pela participação, Wilson. Também a Nádia Pontes, que é jornalista formada pela Unesp, mestre em ciência ambiental pela USP, também o nosso agradecimento. Uma ótima noite para você, Nádia.